Olá a todos os camaradas do nosso canal. Hoje eu tenho a intenção de começar uma série de 3 vídeos falando sobre a história dos partidos políticos de caráter marxista no Brasil. Para isso, eu preciso fazer uma grande introdução nesse primeiro vídeo de como as ideias marxistas chegaram até as organizações partidárias. Primeiramente, todos aqui sabemos que partidos são agremiações, uniões de pessoas que têm interesses comuns, normalmente interesses políticos comuns, que usam esses interesses em comum para chegar a um determinado fim, ou seja, o poder político de uma nação, de um estado, de uma cidade, de um sindicato e assim por diante. Os partidos políticos são muito antigos, mas eles tomaram as formas que nós conhecemos hoje a partir principalmente do século XIX. Também no século XIX, as ideias socialistas e comunistas começaram a se alastrar. Elas eram extremamente variadas, porém, através das obras de Marx e Engels, elas tomaram a forma que nós conhecemos mais hoje, que são as ideias do combate ao capitalismo, da criação de estados socialistas, da coletivização dos meios de produção, uma série de ideias que ficaram marcadas por todo o movimento socialista a partir das ideias de Marx e Engels, especialmente com a publicação do Manifesto do Partido Comunista em 1848. No final do século XIX, começou-se a criar grandes organizações de massas que tinham grande influência de pensadores que tinham Marx e Engels como referências, especialmente na Alemanha, mas também vou dar um exemplo na Rússia. Temos o SPD alemão, Partido Social-Democrata da Alemanha, Partido Social-Democrata alemão, que ele era imenso, ele tinha grandíssima influência no movimento operário na Alemanha até a Primeira Guerra Mundial. E nós tínhamos o POSDR, que era o Partido Operário Social-Democrata Russo, né, que dele nasceu as alas menchevique e bolchevique. A ala bolchevique deu origem ao Partido Comunista criado posteriormente. Por conta da autocracia que existia no Império Russo, via-se a necessidade de não ter apenas uma organização partidária como antes, e sim ter um partido de novo tipo, ou seja, um partido que estava preparado para fazer um trabalho tanto legal quanto ilegal. No contexto do Império Russo, muito pouca coisa legal poderia ser feita, ou seja, essas organizações de massas, essas organizações dos trabalhadores, elas tinham muita dificuldade de atuar, porque elas eram ou perseguidas ou proibidas, ou os dois. Então, a necessidade de criar um partido de novo tipo, a partir da obra O que Fazer, de Vladimir Lenin, criou o conceito do que nós conhecemos como Partido Leninista, Partido de Centralismo Democrático. Ou seja, as ações desse partido são centralizadas, ou seja, tem uma ação só, mas internamente a discussão é democrática, ou seja, várias pessoas de diversas divergências vão se chocar para tentar criar um consenso e aí o partido vai agir como um monólito, vai agir uno. A partir da Primeira Guerra Mundial e da Revolução Russa, houve um racha entre os social-democratas e os comunistas. Os social-democratas, em peso, tiveram muito mais preocupação em apoiar os seus países na guerra do que condenar a guerra, porque a guerra, na interpretação correta dos comunistas, era uma guerra que era de trabalhador contra trabalhador. Não eram os reis, monarcas, presidentes, generais que iam lutar. Quem iam lutar é a classe trabalhadora, os jovens que iam lutar. Então, era fundamental a condenação da guerra interimperialista que estava na Primeira Guerra Mundial, que era a Primeira Guerra Mundial. A partir da vitória da Revolução Russa e a criação da Internacional Comunista em 1919, formalizou-se a ideia do partido de novo tipo. A ala bolchevique do Partido Social-Democrata Russo tornou-se o Partido Comunista. E vários outros partidos comunistas foram criados por todo o mundo com esse mesmo nome. Partido Comunista Brasileiro, Partido Comunista da Alemanha, Partido Comunista Uruguaio, Partido Comunista Venezuelano e assim por diante. Vários partidos desse tipo foram criados nos anos 20. Especificamente no Brasil, o anarquismo era muito mais popular do que o comunismo até a Revolução Russa. Portanto, muitos anarquistas tornaram-se comunistas, membros e fundadores do Partido Comunista Brasileiro, lá em 1922. Com a fundação da União Soviética, em 1922 também, bem no final do ano, a formalização do Partido Comunista como a vanguarda dirigente da classe trabalhadora na União Soviética e a Internacional Comunista como uma agremiação de vários partidos pelo mundo, começou-se a pensar como se daria a questão da revolução pelo mundo. Não apenas na União Soviética, que era um país gigantesco, mas era necessário também falar sobre a questão do mundo inteiro.
Então, estratégias políticas diferentes foram pensadas. Especialmente ficou marcado na história a diferenciação entre as estratégias de Stalin e as estratégias de Trotsky. Essas estratégias iriam modificar a forma dos partidos de caráter leninista daí por diante. Eu continuo na parte 2 como se deu essas disputas entre os partidos de origem trotskista e os partidos de origem stalinista. Até mais.